Segre levantou a mão, Gani, depois já passo para você, tá? Vai lá. Vamos lá. Para absorver o conhecimento educacional que o Estado oferece e as universidades e escolas privadas também, é preciso um desenvolvimento cognitivo, denominado coeficiente intelectual. Do ponto de vista médico, todos os cérebros de todos os cidadãos do mundo são iguais, pensam igual, têm o mesmo, salvo que tenha algum problema de nascença que impossibilite isso. Foi feito um estudo em que o coeficiente intelectual do Reino Unido era 105, o coeficiente intelectual médio do Japão era 113 e do Brasil 87. E se estamos falando de média, quer dizer que a metade tem mais e a metade tem menos. Só que do ponto de vista educativo, qualquer pessoa com menos de 80% de coeficiente intelectual tem uma debilidade mental. O que explica isso e como o Estado pode corroborar essa questão para que não tenha tanta gente que não entende nada do que está sendo explicado? Explica esse início da etapa da educação. Vou dar alguns exemplos de situações que nós enfrentamos por questão de ideologia. Quando nós criamos a política de alfabetização, nós preparamos o material didático estruturado para a pré-escola, 4, 5 anos de idade. Foi uma luta conseguir colocar esses livros na mão das crianças. Nós tivemos processo no Tribunal de Contas contra o edital, dizendo que nessa idade a criança não pode ter livro, é só brincadeira. Nós tivemos vídeos que nós recebemos de professores dizendo nós não vamos abrir as caixas dos livros, que é um livro que o governo federal manda, né? A escola escolhe, mas chega lá. Então, foi uma luta para a gente conseguir fazer alguma coisa que comprovadamente, em países que têm uma educação que desenvolve índices de cognição muito superiores ao Brasil, utilizam. Que a rede privada brasileira utiliza. Mas foi uma luta para conseguir fazer o livro. Por quê? Porque o livro, ele orienta, tudo bem, a criança tem ali a atividade lúdica nessa idade, sem dúvida nenhuma. Agora, o livro, ele orienta o professor em que tipo de atividade lúdica ele tem que fazer para desenvolver a coordenação motora, porque já sabe que a coordenação motora é uma etapa fundamental da alfabetização. Por isso que ali tem o trabalho de recortar, e tem uma ligação muito direta com a cognição. Então, existe uma dificuldade muito grande de colocar uma política eficiente no país. Mas qual seria o objetivo de que uma ideologia não queira o desenvolvimento cognitivo da população? É difícil de entender também. Difícil de responder. É difícil de responder. Primeiro é difícil de entender. É fácil de entender. E depois é difícil de responder. É muito difícil entender isso. Né? O senhor acredita que é muito Paulo Freire, ideias construtivistas e menos aula dada e aula estudada? É isso que prejudica? É menos ciência cognitiva. Hoje você tem pesquisa, você tem artigo, dá para buscar na ciência a resposta, não precisa ser da cabeça de ninguém. Não é porque A, B ou C lá atrás desenvolveu alguma coisa que aquilo é a melhor coisa do mundo. A humanidade evolui. Claro. A ciência evolui, a tecnologia evolui. Então a gente precisa olhar o que é de mais moderno. Para vocês terem uma ideia, a gente fala muito do PISA, né? O PISA, a gente compara o Brasil com o mundo. Isso é muito comum nos jornais, né? O Brasil é o 57º em leitura, quando a gente olha para a América Latina, assusta muito mais. Porque na América Latina, em matemática, a gente é penúltimo. Português, a gente é antepenúltimo. E a gente está falando o quê? Colômbia, Uruguai, Chile, Argentina. Então, eu usava muito esse dado. Eu falava assim, olha, gente, tudo bem comparar o Brasil com Singapura, que é uma cidade-estado, maravilha, é fácil falar que Singapura realmente tem uma diferença. Agora, estou comparando o Brasil, que é a maior potência da América Latina, já foi a 5ª economia do mundo, e é a penúltima em matemática. E estava perdendo só para a Argentina. Absurdo. Em matemática. Então, a gente fez movimentos, por exemplo, de adesão a outros exames internacionais importantíssimos para dados de alfabetização. Tem 2 exames, que é o TIMSS e o PIRLS. São 2 exames internacionais que são realizados desde a década de 90
que o Brasil, mesmo signatário do acordo com a IEA, que é quem faz os exames, nunca tinha aderido a esses exames. Nós fizemos a adesão. Nós fomos nesses exames para pegar o seguinte, o que hoje eu tenho que trazer para as minhas avaliações nacionais que eu faço na educação, o SAEB que vai calcular o meu IDEB, o que eu tenho de inovação que eu posso trazer para a minha avaliação, para eu ter um dado mais coerente para eu pensar minha política pública. Nós deixamos tudo isso preparado, né? Hoje o SAEB, ele dá um resultado, mas é um resultado que poderia ser muito melhor, né? A gente fez adesão ao TIMSS, a gente tem hoje o dado, o TIMSS é de matemática e ciências, né? O PIRLS é mais de linguagem. Então, é um exame bem específico, internacional, que traz esses insumos para a gente poder pensar a política de alfabetização, pensar a política o ensino da matemática, né? Nós fomos até Singapura, eu tive reunião com o ministro de Singapura. A ideia era olhar o currículo de Singapura, que foi inspiração para a Inglaterra, em matemática hoje, em língua inglesa. Foi inspiração para Portugal, quando deu aquele salto do ranking do PISA na educação, com o Nuno Crato, né? Nós fomos lá para fazer uma parceria com eles, para quê? Para reformular o nosso currículo. Porque o nosso currículo ele é muito extenso, ele é muito, sabe, prolixo, e acaba que você quer ensinar muita coisa, você não consegue ensinar o que é mais importante, né? E veja, o Brasil só foi ter um currículo estruturado a partir de 2016. Foi quando foi se discutir um currículo nacional. Quer dizer, ficava estados e municípios com autonomia para desenvolver os seus currículos, mas buscando uma padronização que não existia. Ministro, nessa linha que o senhor mencionou, de notas muito baixas de matemática, de português, o senhor acredita que hoje, na grade curricular, há uma ênfase muito maior a outras disciplinas proporcionalmente a matemática, português e inglês? Então, por exemplo, filosofia, sociologia, história, geografia, e não estou aqui dizendo que essas matérias não são importantes, mas numa determinada fase do ensino é mais importante priorizar matemática, português e inglês, até porque o tempo é escasso e o recurso é escasso, e com a base nessas disciplinas você consegue posteriormente aprender, ter uma boa formação de história, de geografia e de outras disciplinas. Há um desbalanceamento no Brasil? Eu acho que não é bem desbalanceamento, não é bem a palavra. Eu acho assim, o próprio currículo da matemática, do português, é um currículo que é pouco audacioso. Quando a gente compara, por exemplo, o de Singapura com o Brasil, Singapura coloca lá, o estudante no segundo ano do fundamental já está estudando fração. No Brasil, vai estudar fração, sei lá, no quarto ano. Quarto, quinto ano. Quarto, quinto ano. Então, a gente tem, às vezes, também um nivelamento do que a gente se propõe de objeto de aprendizagem para os nossos estudantes, que é pouco audacioso. Mas isso por quê? Porque o processo de alfabetização não é muito eficiente, e aí a nossa criança ela demora para aprender o básico da matemática, da língua portuguesa, e aí só lá na frente ela vai estar preparada para enfrentar um segundo nível de dificuldade. Então, eu acho que o problema maior para a gente é que a gente é pouco audacioso e tem um processo de alfabetização que precisa ser mais eficiente. Então, por exemplo, o Ceará, com Sobral, que fez aquele programa de alfabetização, que inspirou agora o programa que eles estão construindo no Ministério, fez um pouco isso. Eles fizeram metas, uma avaliação das redes, incentivo para as redes que tinham melhor resultado. Com isso, eles conseguiram começar a trazer um pouco mais de resultado para o processo educacional. Então, eu acho assim, que existe uma necessidade de revisão do currículo para tornar ele mais objetivo e mais audacioso, trazendo metas mais eficientes. Essa questão do currículo, do equilíbrio, eu acho que se você trabalha bem a base, o restante vem naturalmente. Né? É o que você está falando. Você sabe ler direito, você vai aprender melhor a história.